Bom dia a todos. No momento estou sozinho na sala. Vou aguardar a chegada dos demais colegas, tá bom? Vou guardar aqui em silêncio. Conforme o pessoal for entrando, eu falo um bom dia. Na hora que a gente tiver um quórum mínimo, a gente já inicia essa aula. Então eu aguardo.
Só um minutinho aguardar o pessoal chegar, tá bom? Tá bom, professor. Olá, João, bom dia. E aí, professor, bom dia. Nesse momento tá a Gabriela e o João comigo aqui. Eu vou esperar mais 5 minutinhos, tá bom? Fechou? Olá, Marissa, bom dia. Bom dia, professor.
Agora tô eu e mais 3 colegas na sala. Então, são 8h22, 8h25, independente, a gente começa. Então, vou dar mais 3 minutinhos aí para chegar mais alguém, tá? Mas 8h25 a gente começa sem falta. Então vamos lá, meus caros, né? Tô eu e mais 3 colegas na sala nesse instante, mas a gente já esperou o que podia esperar para os demais colegas chegar. A aula é importante hoje. A gente está indo para a última unidade do curso, da disciplina, né? Então são 4 unidades, a gente está indo para a unidade 4. Basicamente faltam 4 aulas com a de hoje para a gente encerrar o nosso conteúdo. Eu pedi um trabalho para a semana que vem, para vocês, para entregar semana que vem. Se alguém tiver dúvida, eu fico à disposição aqui para a gente conversar no final dessa aula de hoje. Ou então, se quiser mandar um e-mail durante a semana, e-mail eu já não sou tão rápido para responder, mas também respondo, tá? E a gente tem aqui o trabalho da semana passada, para entregar até a semana que vem. Por hora, esse é o nosso combinado. Eu sei que aquele projeto lá não é algo extremamente difícil, complexo para ser feito. Vocês têm plenas condições de fazerem o projeto de pesquisa, né? Porém, eu sei que na primeira vez ele é bem trabalhoso, né? Acaba surgindo algumas dificuldades. O nosso assunto, então, agora da unidade 4, são normas e padronização científica. Normas e padronização científica. A gente já veio, acho que nas outras 3 unidades, na primeira, na segunda e na terceira, acho que todas, de certa forma, falaram um pouco sobre a questão da normalização, né? Normatização, seja, dos trabalhos científicos.
Mas agora essa última unidade é que vai cuidar em detalhes dessa questão. Da importância de você ter um trabalho que segue as normas, justamente para facilitar a comunicação desse trabalho para as outras pessoas, né, que vierem a consultá-lo, justamente para facilitar a vida desse autor. Então, nessa unidade 4, o enfoque principal são as normas e padronizações científicas, além das produções mais comuns em eventos científicos e trabalhos de conclusão de curso. Teremos as competências a desenvolver. Então, competência de fundamento de área. Então, espera-se, né, que os alunos consigam elaborar trabalhos para publicação acadêmicas dentro da normalização estabelecida visando a divulgação científica. Aplicar adequadamente as normas de elaboração de trabalho destinado à publicação e desenvolver esses trabalhos em conformidade com os requisitos científicos. Então, desenvolver a habilidade de já escrever seguindo as normas, seguindo a formatação que se espera, para que facilite a hora que você for submeter esse trabalho para um congresso, ou no caso do TCC, né, levar o trabalho para ser avaliado, né, pelos avaliadores do TCC, que essa escrita, esse trabalho já que segue as regras, ele não seja algo totalmente novo para vocês. Muito pelo contrário, que já se consiga escrever o trabalho já formatando ele, tendo as principais normas já decoradas pelos alunos. Essa é a ideia. Quanto mais você usa uma norma, mais você entende ela. É que nem dirigir, né? Então, você acaba entendendo que a velocidade naquela via é de 70 km por hora, porque tem radar. Então, você já entendendo isso, sabendo isso, já vai se comportar a não ultrapassar os 70 km por hora. Do mesmo modo, se você já sabe que a fonte de pesquisa, a fonte do trabalho acadêmico, perdão, o tamanho da letra no trabalho acadêmico, ele tem que ser do tamanho 12, e você sabe que essa é a regra para onde você está escrevendo o seu TCC, você já vai deixar todo o seu texto formatado para você escrever com o tamanho da letra 12, né? Número 12, o tamanho da letra, muito provavelmente usando um estilo da letra ou Time New Roman ou Arial, que é o que se pede também. Então isso já acaba sendo decorado, né? Já entra nas habilidades de vocês. Objetivos específicos: compreender a correta elaboração de referência e citações em um texto científico. Isso daqui é um terror, acho que de 99% dos alunos que fazem TCC, é fazer a citação certa, que a maioria não cita ninguém, e acha que é tudo da cabeça dela, que está errado. Então, o trabalho acadêmico ele tem muito mais citação nas primeiras páginas do que texto do próprio autor, e é assim que funciona mesmo. Nas primeiras páginas, nos primeiros, na revisão bibliográfica, você vai estar usando sempre ideias que já foram concebidas e publicadas por outros autores. Então, conhecer a formatação de um artigo científico para publicação, que eu falei lá em cima, né? Você já decora a forma de publicar. Aprender a elaborar um paper e... Peraí que tá. Sua finalidade em eventos científicos e elaborar adequadamente um relatório final de pesquisa. Então, esses são os objetivos específicos dessa disciplina. Vamos dessa disciplina na unidade 4, perdão, unidade 4. Então, a primeira sessão da unidade 4, sessão 4.1, formato acadêmico conforme as normas. Então, formatação é nada mais do que deixar o seu texto no formato, né, formatado, conforme
as normas da ABNT. Vamos aos textão aqui, porque nossa disciplina é teórica, pessoal, não tem jeito. Tem texto mesmo, mas eu vou ser tranquilinho aqui com vocês aqui. As normas cumprem a função de adequar as produções científicas a um padrão, sem que isso signifique limitar a construção do conhecimento, mas, ao contrário, favorecer o processo de sua transmissão. Então, você formatar um texto não tem nada a ver com a pesquisa que você colocou lá. O texto formatado, seguindo as normas, ele facilita a transmissão desse conhecimento que você construiu através da sua pesquisa. Então, são duas coisas que compõem o trabalho acadêmico: a pesquisa em si, que a gente já falou em todos os outros unidades, né? E a sua transmissão, que é o texto que vai transmitir o que você descobriu na sua pesquisa. Os dois têm que ser bem feitos. Não adianta eu ter um texto excelente, muito bem formatado, se eu não tive uma boa pesquisa, se eu não tenho nada de realmente relevante naquela pesquisa, não serviu para nada. Por mais que eu pesquise algo que já se tenha conhecimento e eu pesquise de novo, né, não seja algo novo, ele pode ser relevante por conta de uma perspectiva diferente, por conta de uma aplicação nova, diferente. Agora, se eu fiz uma boa pesquisa, mas o meu texto é ruim, dificilmente, né, alguém vai conseguir entender exatamente o que eu entendi, a compreensão que eu cheguei naquela pesquisa. Então, por conta disso, tem que ter os dois bem feitos. Então, a pesquisa bem feita, seguindo lá os passos da pesquisa, né, as suas etapas, e eu tenho que ter um texto bem feito. Os dois se complementam. Não tem, dentro desse mundo acadêmico, você ter um só. Então, eu só sei formatar, eu só sei pesquisar. Tem que saber fazer os dois, senão você não consegue atingir o que se espera que um profissional que tenha o ensino superior, que é o nosso caso, né, estamos fazendo a faculdade no ensino superior, tenha de compreensão de pesquisa. Pesquisar bem e escrever bem. Então, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, é preciso que se diga, perdão, não são documentos públicos, uma vez que a associação é uma instituição privada. Portanto, para utilizar uma norma, é preciso adquiri-la. Copiar as normas ou distribuí-las pela internet é considerado ilegal. É bom esclarecer que, por serem facultativas, as instituições de ensino podem adotar aquelas que forem convenientes ou definir os parâmetros que considerarem adequados. Existem outras normas, como as da Associação Americana de Psicologia, a APA, que, embora não possuam uma norma específica para trabalhos acadêmicos, possuem um conjunto de regras de normatização para os artigos e periódicos. Então, assim, eu já comentei, acho que em aulas anteriores, que a norma da ABNT ela é vendida, né? É claro que o aluno do ensino superior não vai ficar comprando norma por norma. Então, as próprias instituições fornecem um manual com as suas normas. Mas esse manual com as normas da instituição, no nosso caso da Anhanguera, ele é feito em cima das normas da ABNT. Para não haver essa questão da necessidade do aluno ter que comprar a norma, o que seria inviável para todo mundo, inclusive para o professor, as instituições de ensino, elas emitem o seu próprio normativo, mas o seu normativo segue o que está descrito lá na ABNT. Então, em nada difere do que está na ABNT. Uma das normas mais utilizadas quando da elaboração de um trabalho científico, quando o autor precisará desenvolver um texto científico, a norma de citações, identificada como 10520, de 2002. Então, essa é a norma atual das citações. Como vimos nas outras unidades, para desenvolver um texto científico, o pesquisador precisará estabelecer um diálogo com outros autores, visto que o conhecimento é uma construção que exige a busca pelo que já está produzido para compreender o atual estado da arte.
Na construção do conhecimento, o pesquisador irá inserir ideias, conceitos que são de produção de outrem, mas que são fundamentais para dar ao entendimento necessário ao que se pretende expor. E fará isso por meio da citação, explicando conforme a própria norma. Menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, já falei no começo da aula, já falei outras vezes, o entendimento é que na revisão bibliográfica, ou a parte da pesquisa que tem a ver com a revisão bibliográfica, tem a ver com o que já está aí disponível como conhecimento e que já foi pesquisado por outros cientistas, nada que está lá na revisão bibliográfica é do autor que está fazendo a revisão bibliográfica. Elas são citações às obras de outros autores, motivo pelo qual você tem que contar que essa citação é de um outro texto, é de uma outra pessoa. Então, o que é uma citação? Está aqui embaixo, aqui, entre parênteses. Menção, entre aspas, perdão, pessoal. Citação é uma menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, eu tenho que colocar qual que é essa outra fonte. É essa a ideia. Então, assimile. Citar é mencionar no texto de sua autoria informações advindas de outras fontes, garantindo os direitos autorais, porém comunicando via texto escrito que essa ideia, conceito, ou que seja, não são de sua elaboração, mas de outra entidade, tá? A norma estabelece as formas adequadas para se inserir as citações nos documentos. Existem as citações diretas, as indiretas e as citações e citações. Vejamos cada uma delas. As citações diretas são aquelas nas quais o autor faz a transcrição literal de partes do texto-fonte. As indiretas são aquelas nas quais o autor se baseia no texto-fonte, e as citações e citações ocorrem quando se utiliza de uma situação já mencionada no texto-fonte. Dizendo de outra forma, é a citação direta ou indireta de um texto ao qual não se teve acesso. As citações podem ser localizadas no texto ou em notas de rodapé. Existe uma formatação específica para cada tipo de citação. Vejamos as regras gerais de apresentação de citações por meio de exemplos. Então, aqui ele fala de citação direta, tá? A gente já vai olhar o que é citação direta, que é fácil de compreender. Ele vai falar de citação indireta. Pessoal, citação indireta é a que a gente mais vai usar nos nossos trabalhos acadêmicos, tá? Então, é importante a gente entender a citação indireta, como é que ela funciona. Não ficar preso só à citação direta. Parece que a citação direta é mais fácil, mas não é o mais utilizada. Vocês vão perceber que quando vocês forem escrever uma revisão bibliográfica, é muito mais fácil utilizar as citações indiretas. E citação da citação é algo que a gente sempre orienta que não se faça a citação da citação. Então, se você está lendo um texto, tem lá o texto do Assaf Neto, por exemplo, que é um autor chamado Assaf Neto. Em algum momento o Assaf Neto cita aquele outro famosão aqui brasileiro, que é Venato. Se no seu texto você colocar, só um minutinho, tem alguém pedindo para entrar aqui. Se no seu texto você colocar a citação da citação do Chiavenato, o seu texto perde força. O que é o ideal? É que você pegue, ele citou tal obra do Chiavenato, o Assaf Neto ele citou a obra X do Chiavenato no livro dele, tenta achar o livro do Chiavenato na biblioteca virtual, que seja, e cita diretamente o livro do Chiavenato. Não faz a citação da citação. Então, essa é a ideia. Giovana, bom dia. A gente começou faz uns 15 minutinhos aqui o nosso bate-papo, mas ainda dá tempo de pegar boa parte da aula, tá? Então, tranquilo. Ainda bem que você chegou. Voltando aqui, então, à nossa aula. Então, a citação da citação é algo que se deve evitar.
ao se deparar com a citação de um autor, deve-se sempre buscar a obra daquele autor para que você não fique na citação da citação. Somente em alguns casos, vamos dizer que você pegou que o autor citado na obra que você está lendo é de uma obra antiga, de uma obra que não tem tradição em português, né? Não foi traduzida para o português, a citação foi feita com a tradução do autor que pegou a obra em outra língua, por exemplo. Então, daí sim, talvez se aceite a citação da citação. Mas é algo que sempre a gente tem que evitar, é a citação da citação. Então, vamos começar aos exemplos, né? Então, o primeiro exemplo é o exemplo da citação direta. Não que não se deva usar, pode-se usar a citação direta, mas vocês vão perceber que para escrever o texto e para deixar o texto com uma leitura corrida, com uma leitura fácil, não ser aquela leitura truncada, né? Que você tem que parar para ler, às vezes a vírgula parece que não está no lugar muito certo, a leitura não corre com facilidade. Então, é muito mais fácil trabalhar com uma citação indireta, tá? Mas não que em alguns momentos você não possa usar a citação direta. É um recurso interessante também. Então, ó, ele está citando o tal do certo aqui, né? Então, certo, 2015, página 15, considera a análise do ambiente, abre aspas, o processo de monitoramento do ambiente organizacional para identificar as oportunidades e os riscos atuais e futuros que podem vir a influenciar a capacidade das empresas de atingir suas metas. Fecha aspas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma citação indireta, tá? Embora a citação comece, olha o meu cursor, a citação começa aqui, ó. Então, tem um, dois, três, mais um pedacinho aqui. Mas observe que, se a gente olhar, tirar esse pedacinho daqui e colocar aqui embaixo, o espaço ocupado no texto pela citação não passa de 3 linhas, e isso é importante. Então, a citação indireta de outros autores, né, obviamente, que não passem de 3 linhas, a maneira com que a gente vai citar ele é dessa forma aqui, entre aspas. Citações diretas com mais de 3 linhas devem ser destacadas com o recuo de 4 centímetros na margem esquerda, com a fonte em tamanho menor daquele definido para o texto e espaçamento simples entre as linhas. Nesse caso, a citação será apresentada sem aspas duplas. Veja o exemplo. Então, apesar de ser um termo amplamente discutido e conhecido de praticamente todos, planejar é uma tarefa complexa. Observe, então, que o texto aqui da citação, se ele fosse colocado no texto corrente, ele daria mais do que 3 linhas. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter esse formato. Um recuo, né, de 4 centímetros da margem esquerda. A fonte, geralmente, ela é menor. Então, geralmente, a gente usa uma fonte 12 no texto corrente. Em citações diretas com mais de 3 linhas, uma fonte de número 10. Então, texto corrente número 12, citação número 10. E o espaçamento entre uma linha e outra, que geralmente ele é 1,5 ou duplo, ele passa a ser simples. Então o texto fica mais juntinho. Nesse caso, né, o que se aconselha aos empreendedores é a capacitação gerencial contínua, a aplicação dos conceitos teóricos para adquirirem experiência e a disciplina no planejamento periódico das ações que devem ser implementadas na empresa. Resumindo, existe uma importante ação que somente o próprio empreendedor pode e deve fazer pelo empreendimento: planejar, planejar e planejar. Então, essa é uma citação de mais de 4 linhas de quem? De um texto de um autor cujo sobrenome é Dornelas. Esse texto foi escrito em 2005, muito provavelmente é um livro, né? Porque ele aparece na página 95, essa citação dentro do livro do Dornelas. Então, esta aqui é uma citação direta com mais de 3 linhas. Vimos, então, até agora, 2 modalidades: a citação direta com menos 3 linhas e a citação direta com mais de 3 linhas. Vamos em outros exemplos aqui. Pessoal, isso aqui, a hora que vocês forem fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês, isso aqui tem que saber e tem que ter internalizado para vocês fazerem o trabalho sem aquele desespero, né?
Ai, será que está certo? Será que eu vou perder nota? Se isso aqui já for algo que vocês tiverem compreendido e visto que não é um monstro de 7 cabeças, é um monstrinho só, de uma cabeça só, mas não de 7. Vocês vão ver que vai ser fácil conseguir resolver essa questão da formatação e da correta citação nos seus trabalhos acadêmicos, no seu trabalho de conclusão de curso. Então, atenção para alguns detalhes. No caso de citação direta, sempre mencionar a página da qual extraiu a informação. O autor sempre é identificado pelo sobrenome. O ano de sua publicação do texto é elemento obrigatório. A sequência das informações deve seguir o exemplo: autor, ano, página. Quando o sobrenome do autor estiver entre parênteses, deverá aparecer em letras maiúsculas, o que não ocorre no caso em que o autor for mencionado do texto, quando devemos usar letras maiúsculas e minúsculas. Eu vou voltar na página anterior para vocês enxergarem isso. Então veja aqui, ó, quando é feita a citação do Dornelas, e lá embaixo é falado Dornelas, o autor aqui resolveu colocar tudo dentro do parênteses. Então, Dornelas, o sobrenome Dornelas ficou tudo em caixa alta, tudo em maiúsculo. Vou voltar mais uma página. Aqui, o sobrenome certo ficou fora dos parênteses. Então, ele fica só com a primeira letra maiúscula, como um nome próprio qualquer. Então, certo, né? Ele fica com a primeira letra maiúscula, daí dentro, né? Do parênteses é que é colocado o ano e a página. Enquanto nesse caso aqui, o autor que resolveu colocar tudo dentro do parênteses. O que muda? Muda a forma, o estilo que você está escrevendo, né? Que você está citando alguém. Então, uma coisa é eu falar, como diria, né, o nosso amigo fulano de tal. Esse como diria o nosso amigo fulano de tal, escrevo o fulano de tal com letras maiúsculas só no primeiro nome. Ou então eu conto uma história, né? Falo uma frase. Vou pegar aqui do Dornelas na minha tela, né? O que se aconselha aos empreendedores é a capacitação gerencial contínua. Dornelas, 2005. Veja que eu não citei o fulano de tal, eu não falei o nome do autor, eu apenas falei a frase dele na sua íntegra e daí no final eu dei o crédito para ele, porque não sou eu que fiz. Então é essa a diferença. Quando eu falo o nome do autor no texto, né, como se estivesse comentando sobre ele, eu vou colocar a primeira letra do nome dele apenas em maiúscula, do sobrenome, né? E quando eu falo só da ideia dele na íntegra, do jeito que ele escreveu, no final eu coloco o nome dele entre parênteses, né? Daí tudo maiúsculo. Isso aqui talvez não entenda, né? Vocês não peguem no primeiro momento, mas é algo bem simples e fundamental a sua compreensão dessas diferenças, né? Aqui a gente já viu. Um outro exemplo, nas citações indiretas não haverá destaque, visto que se baseia no texto-fonte, mas não transcreve nenhuma de suas partes. Então, antes de mais nada, né, eu já falei que o tipo de citação que vocês mais vão usar são as citações indiretas. É o mais comum, é o mais fácil de usar. E, assim, é o que, de certa forma, deixa o seu texto mais bonito. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Se é uma revisão bibliográfica, tudo que eu estou colocando no texto não é meu. São outros autores que eu estou revisitando, né? Revisando esses outros autores. Então eu pego a ideia de cada autor e começo a escrever essa ideia no meu texto, tá? E é claro, ao escrever a ideia no meu texto, eu vou escrever de uma forma diferente do que está no texto do autor. Só que essa ideia não é minha. Por mais que eu esteja escrevendo aquelas frases, a ideia não é minha. A ideia é de outro autor. E eu tenho que ser justo, coerente e não roubar a ideia de ninguém. Até mesmo porque, se eu roubar essa ideia, como é que eu vou justificar que essa ideia é minha? Né? Se eu não tenho as bases para justificar. Então você tem que falar que a ideia de quem que é. Por conta disso, você não vai destacar uma parte no texto, né? Você vai falar que aquele parágrafo, com aquela ideia que você está colocando naquele parágrafo, é
do autor X. Aqui a gente tem claramente também aquele o último exemplo que eu acabei de falar, de quando você tem uma citação de um autor que você fala sobre ele, e um autor que só fala da ideia dele. Então veja, né? Citações diretas. O primeiro exemplo aqui, então, para Terence, né? Para Terence, 2002, as microempresas são eficientes no seu dia a dia, mas eficientes nas decisões estratégicas e planejamentos de médio e longo prazo. Então, eu estou comentando, estou falando dessa figura aqui, desse autor, do Terence. Então, para Terence, em 2002, né, as microempresas são eficientes no seu dia a dia. Eu não estou transcrevendo exatamente o texto que está lá no livro desse cara, mas eu estou falando da ideia dele e comentei dele. Veja o outro exemplo. No outro exemplo, eu só estou falando da ideia, eu nem estou comentando da pessoa. Mas a ideia não é minha, então eu tenho que citar a pessoa corretamente. Então, ó, a análise do ambiente constitui uma das principais etapas da administração estratégica, pois seu monitoramento pode identificar riscos e oportunidades para a empresa. É uma verdade, eu estou colocando essa verdade. A análise do ambiente constitui uma das principais etapas da administração estratégica. Então é uma verdade, pois seu monitoramento pode identificar riscos e oportunidades para a empresa. É uma verdade que foi construída, mas não foi por mim, foi por quem? Por esses autores, ó, pelo Fernandes e pelo Berton, também em 2005. Então, veja que a citação indireta deixa o texto muito mais fácil, muito mais fluido para o leitor conseguir entender como que você ligou aquelas ideias, né? Ou como aquelas ideias fazem sentido. Porém, você não pode deixar de dar crédito parágrafo a parágrafo, tá? É parágrafo a parágrafo. Às vezes, frase por frase, dos autores que são os donos daquelas ideias, que publicaram aquelas ideias em seus livros, tá? A segunda forma aqui de fazer a citação indireta é a melhor forma de se fazer uma citação no seu texto. É a melhor forma de construir o seu texto. É usando citações indiretas, do jeito que está aqui nesse segundo exemplo, né? Que é o exemplo aqui da citação do Fernandes e do Berton. É o que deixa o seu texto mais bonito, com uma cara mais sua e um texto honesto, onde você vai fazer a citação das ideias que não são suas, tá? De uma forma correta e com estilo muito fácil de leitura. Então, dois exemplos de citações indiretas, foi o que a gente acabou de passar. Na primeira, o autor é mencionado no texto. Na segunda, sua indicação aparece entre parênteses. Aqui vale a mesma regra já explicada no que se refere à fonte ser maiúscula ou minúscula. Porém, no caso da citação indireta, não há obrigatoriedade na indicação da página do qual o texto parcial foi extraído. Então, na citação indireta, você também não precisa nem colocar a página de onde o texto foi extraído, né? Só na citação direta, o que facilita também ali na hora de você fazer a citação. Vale acrescentar ainda que você poderá suprimir parte do texto fonte ao utilizá-lo como citação indireta, bastando indicar a supressão por meio de colchetes e reticências. Olá, colchetes e reticências. Uma vez que utilizar o texto de outrem em uma situação, é proibida sua modificação. Veja o exemplo. Se você está fazendo uma citação direta de alguém, você não pode mudar o que a pessoa escreveu. Enquanto se você está fazendo uma citação indireta, aí tem que ser diferente do que a pessoa escreveu. Esse caso aqui é uma citação direta de um texto um trecho muito grande do autor certo, em que parte do texto não era interessante de aparecer. Então ele suprimiu parte do texto, usando esse recurso do colchete com 3 pontinhos no meio, né? Colchete com reticência. O mesmo autor ainda relata sobre os benefícios que podem ser alcançados com o seu correto uso da administração estratégica. E aqui ele dá um exemplo de um texto, né? Então, depois da palavra lucratividade, muito provavelmente tinha uma outra frase que não era interessante. Depois vem a frase além de se beneficiar, né? Depois da palavra vantagens, tinha uma frase, parte de uma frase, que não era interessante que ficasse aqui, que estava sobrando. Então, ele colocou aqui as reticências entre dois colchetes para dizer que havia algo que ele suprimiu, ele tirou do texto, né? Está sendo extremamente verdadeiro com o autor. Ele falou: eu estou citando
o certo, né, o autor certo, e estou informando que não usei o texto dele na íntegra. Tem parte do texto que eu suprimi. Isso seria resolvido facilmente com uma citação indireta, por exemplo, em que você faz a alteração total da ideia, né, de como está escrito a ideia, e, obviamente, suprime, né, o que não interessa, deixa só a ideia principal, só a ideia que interessa, e fica um texto mais fácil, mais corrente. Mas se você quiser usar uma citação direta, sem alteração no que o autor que você está pesquisando escreveu, porém, se não quer colocar todo aquele texto, você pode suprimir parte do texto. Então, está aqui também essa possibilidade. Você também pode fazer algum destaque no texto, explicando no próprio texto. Então, aqui, veja que interessante, né? Segundo Fernandes e Berton, 2005, página 12, citação direta a menos de 3 linhas, né? O estudo das estratégias empresariais está fundamentado historicamente nos conceitos militares sobre vencer o inimigo. Entretanto, o conceito transposto à arena empresarial não se ocupa apenas da competição em vencer os inimigos. Então veja, a palavra competição e vencer inimigos foi grifada. Quem grifou? O autor foi você. Ah, fui eu. Então grifo nosso. Você informa que você grifou e que você quis destacar essa informação no texto. Também tem essa possibilidade. Ou se o destaque estiver presente no texto original. Então é o mesmo texto, só que quem destacou a palavra competição e vencer inimigos foi lá o Fernandes e o Berton. Então você coloca grifo do autor. Nesse caso, né, podia colocar grifo dos autores, né, porque são dois, podia até pôr no plural, ficaria mais bonito, eu não estaria errado. As citações têm relação direta com a listagem de referências. Todos os autores citados deverão ser listados nas referências. Vamos compreender um pouco mais sobre elas, tá? Então, aqui, antes de eu ler o segundo parágrafo, só dizer, as referências bibliográficas são aquelas referências que vão lá no final do texto. E você vai colocar nas referências os autores que foram citados, porque são os autores as ideias daqueles autores que você usou no seu texto. Então, as ideias daqueles autores citados é que são as suas referências. Se você leu uma obra e começou a escrever e não usou nenhuma parte daquela obra, embora ela tenha sido importante para você compreender aquele assunto, você não pode colocá-la como referência. Ah, professor, mas eu estudei, eu li sobre ela. Eu falei, mas você usou parte do texto ou parte da ideia do autor no seu texto? Não, eu não usei. Eu só li. Então, ela não é sua referência. Só é referência às obras que são citadas no seu texto. Então, a norma da ABNT que trata de referências é a NBR 6023/2002, definindo-as como conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, as referências, elas também são normatizadas e elas aparecem no final do texto, e as referências têm total ligação com a citação. Então, se eu tiver uma citação, eu tenho que ter referência. Se eu tenho referência, elas são ligadas às citações. Uma não existe sem a outra. Então, reflita. Por meio das referências é que os leitores poderão identificar as fontes citadas no texto, localizado pelo sobrenome do autor ou conforme ocorrer no texto. O que precisa ficar claro é que toda autoria indicada no texto precisa ser referenciada, ou seja, aparecer na listagem de referências. Entretanto, se não for citado, não poderá fazer parte dessa listagem, mesmo que o pesquisador faça a leitura desse texto. Pessoal, isso aqui é uma das coisas que, em termos de quando você vai fazer correção no trabalho acadêmico, eu estou falando isso porque eu faço correção, quando você vai fazer correção de um TCC, por exemplo, isso é uma coisa que é certeza que quem está corrigindo vai olhar. Então, ele está lendo o seu texto lá. Pingou um parágrafo com uma citaçãozinha lá. Rosa, 2013. Ele vai, na hora, olhar se lá nas suas referências no final do texto você colocou Rosa, no 2013, título da obra tal, autor tal,
parará, parará, parará. Então, se você fez a citação, se você fez a referência daquela citação, isso é uma coisa fácil para quem está corrigindo o seu texto corrigir. Então, isso é uma das coisas que o corretor não vai deixar de olhar. Então, é batata. Ele vai olhar se todas as suas situações estão nas referências e se todas as suas referências aparecem em algum momento citadas. Então, o famoso, vou usar essa palavra aqui, é o famoso migué, que alguns alunos costumam dar, né? Eles pegam referências de trabalhos prontos e colocam no seu trabalho. Ah, eu coloquei as referências. Só que a hora que o corretor, que a pessoa que está corrigindo vai olhar, ela vai ver que as referências que estão lá no final não batem com as referências, com as citações, ou que tem citação que falta referência. Isso para perder nota é uma festa, né? Então, assim, se tem um lugar que vocês perdem nota, se não tiver a correta ligação da citação com a referência. É batata, gente. Se você fizer isso certo, grande chance de você não ser reprovado, né? Porque aí é onde mora um dos lugares que mais perde ponto. A referência é constituída por elementos essenciais e, quando necessário, deve-se acrescer elementos complementares para melhor caracterizar o documento. Vejamos agora as regras gerais de apresentação da referência. Então, não estou falando mais de citação que aparece no texto, estou falando de referência que aparece ao final do texto, né? Aparece ao final do seu trabalho, lá, o item referências. Então, a regra número 1 é: os elementos que compõem a referência bibliográfica, sejam essenciais ou complementares, devem ser apresentados em sequência padronizada, pontuação uniforme para todas as referências, separação das várias áreas de aparecer com um ponto seguido do espaço. Deve aparecer com um ponto seguido do espaço. Vamos lá para a regra 2, né? É mais fácil depois eu mostrar a regra sendo aplicada do que ficar discutindo essa regra aqui, senão a gente fica muito no subjetivo. Então, 2. A lista de referências deve aparecer em local específico no texto, compondo os elementos pós-textuais, alinhada somente à margem esquerda do texto, organizado em ordem alfabética, possibilitando identificar individualmente cada documento em espaços simples e separados por si, por 2 espaços simples. Veja o exemplo, mais fácil olhar o exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, das referências usadas em uma obra X. Então, vejam que ele aparece aqui em ordem alfabética, né? G vem antes do L, que vem antes do M, que vem antes do T. Então, está em ordem alfabética. Veja que ele aparece aqui o sobrenome do autor, igualzinho que ele apareceu lá na citação, então o Gomes, vírgula, o primeiro nome do autor, Romeu Gomes, nome do cara. Daí, depois do ponto, vem o título da obra. Qual o título da obra? Análise de dados em uma pesquisa qualitativa, né? Que foi organizada pela Maria Cecília de Souza em pesquisa social, teoria, métodos e criatividade. A cidade que isso foi publicado é Petrópolis, o nome da autora, da editora é Vozes. Quando foi publicado isso? Em 2001. Vamos ver o exemplo de baixo, que acho que está melhor que o de cima. O de cima é uma obra com vários autores, né? Vamos ver o de baixo aqui. Essas duas autoras, elas têm 2 sobrenomes que às vezes o pessoal pensa que elas são homens, mas não são, são 2 mulheres. Muito importante o trabalho delas de metodologia científica. Então, é Lakatos, é Eva Maria Lakatos. Então, na citação lá em cima apareciam só Lakatos. Então, o nome dela é Eva Maria. E a Marconi, que é a Marina Marconi. Lá em cima apareceu só Marconi. E aqui na citação aparece o primeiro nome dela, né? Então, Marconi Marina. E daí vem o nome do livro dela, Metodologia do Trabalho Científico. 2 pontos, procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projetos e relatórios, publicações e trabalhos científicos. Quando foi a edição, né? Qual edição que está? Então, ele está na 4ª edição. Qual cidade ele foi publicado? Cidade de São Paulo. Através de qual editora? Editora Atlas. Qual ano? 2003. Então, essa é uma ordem que tem que ser seguida nas referências. Parece coisa de outro mundo, parece que você fala, eu não vou entender,
Mas vocês vão entender, fiquem tranquilos. Quem já tirou carta de carro, né, ou de moto também vale, a primeira vez que você senta num carro e o instrutor começa a te falar lá que tem embreagem, que a embreagem tem que andar de uma forma síncrona com a troca das marchas, parece que você nunca vai conseguir ter aquela coordenação motora para poder fazer esse movimento. E no final, depois de tirar a carta e começar a treinar a dirigir, você vê que faz isso automaticamente. As referências são a mesma coisa. Num primeiro momento, você fala, mas é muito complicado, é meio confuso, é meio, né? Tem a edição, tem a cidade, tem a editora, é confuso. Mas treinado isso, né, chega um momento que fica automático. Você decora essa ordem, você pega um livro e já enxerga onde estão essas informações e já faz a citação correta dele. Então, isso aqui é treino, não tem segredo. Continuando as regras, as referências devem obedecer aos mesmos princípios. Portanto, se utilizar a inserção de elementos complementares, esse deve ser incluído em todas as daquela lista. O título da parte é referências somente, não referências bibliográficas. Ah, tá. Lá no final do texto vocês não coloquem referências bibliográficas, coloquem somente referências. Tudo bem. Modelo de referências. A seguir, vamos apresentar alguns modelos mais comuns. Contudo, existem muitas variações conforme o material utilizado para a elaboração do trabalho. A transcrição dos elementos deve atender à natureza específica do documento utilizado como fonte de consulta. Então, se você vai fazer a referência de um livro, ou de livros, né, as referências de livros têm uma ordem, têm uma sequência. As referências de artigo científico são diferentes, né? São parecidas, mas são diferentes. As referências a leis, né, a legislação, são parecidas, mas também tem algumas características que se alteram. Então, as referências de acordo com o tipo de documento. Oi? O João caiu a internet dele, ele tá tentando voltar. Deixa eu ver aqui se ele está aparecendo para mim aqui, só um instantinho. Tá. Mas ele não aparece que está esperando para entrar na sala. Né? Ah, Na sala. Assim que ele aparecer, apita para mim, Gabriela. Daí eu tento pôr ele de volta. tá, vou avisar ele. Obrigado, Gabriela. Imagina. Vamos mais alguns exemplos aqui embaixo aqui. Não sei se está na tela de vocês. Deixa eu voltar. Não está. Tenham paciência, pessoal. O assunto é chato mesmo, tá? Mas é importante. Aqui estão os exemplos, né? Então, monografia no todo. Refere-se a um livro, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário e trabalhos acadêmicos, tais como teses e dissertações. Os elementos essenciais são... Então, vamos lá. Se você vai citar um livro, se você vai citar um trabalho acadêmico, se você vai citar um dicionário, se você vai citar um manual, se você vai citar um guia, eles têm mais ou menos essa ordem. Quais são as ordens? Os autores, o título, a edição, o local, a cidade, a editora e a data da publicação. A ordem está aqui, pessoal. Ó. Então lá, autores, Abreu, Casimiro de Abreu, né, o nome do autor. Então, autores, título, As Primaveras, edição... Aí o João tentando voltar. Só um minutinho. É a Maressa que caiu e tá voltando. Maressa de volta. Então, aqui. De novo, né? Então, lá. Autores, nesse caso, autor, que é um só,
é o Casimiro de Abreu, então sobrenome Abreu, Casimiro de, ponto. Daí aqui, ó, título, As Primaveras, observe que título é negrito, vírgula, ponto, né? Edição, então não tem edição, então ele vai direto para local, Rio de Janeiro. Qual que é a editora? Fundação Biblioteca Nacional. Qual que é a data de publicação? 2003, tá? Como isso aqui ele foi pesquisado na internet, ele tem também a página que ele achou, o documento, e quando que ele fez, qual foi a data de acesso. Por obrigatoriedade, ele tem que pôr isso também. Vamos aqui na sequência, ó. Faquin, Odília. Faquin Odília. Então, o nome da autora é Odília Faquin, o sobrenome vem primeiro, autor, depois o título, Fundamentos de Metodologia, títulos em negrito, depois edição, essa tem a quarta edição, daí local, São Paulo, editora Saraiva, data da publicação 2003. De novo aqui, ó. Opa. Resende. Daí tá Lara, né? E daí aparece esse termo aqui, et al. A gente já fala deles. Daí, título, construindo o ensino de qualidade, edição não tem, então se não tem edição você deixa sem. Ela já foi para local, São Paulo, editora Saraiva, data de publicação 2009. Então, essa é a forma que se faz citação do quê? De livro, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário. Essa é a forma geral de se fazer esse tipo de citação. Vamos para a próxima página. Preste atenção aos detalhes. Até 3 autores, todos são mencionados na entrada. Quando mais que 3, somente o primeiro é mencionado, seguindo da expressão et al. Os títulos principais são destacados, sugere-se o negrito, e devem ser padronizados. Observe como a edição é indicada. No caso da editora, suprimir as palavras que designam a natureza jurídica ou comercial, desde que sejam dispensáveis para a identificação. Os documentos obtidos em meio eletrônico devem obrigatoriamente indicar o endereço eletrônico e a data de acesso ao material. Caso se utilize somente uma parte da obra, como um capítulo, por exemplo, a entrada deve ser do autor do artigo e, em seguida, complemente-se com a indicação do organizador do livro. Nesse caso, as páginas inicial e final devem ser identificadas. Tá? Aqui, voltando nesse exemplo, então, aqui no primeiro exemplo, que eu tenho Casimiro de Abreu, Biblioteca Nacional, onde ele achou... Tá, aqui, perdão, Resende. Aqui em Lara Resende, pode ver que depois aparece a expressão et al. Isso quer dizer que, muito provavelmente, eram 5, 6 autores, eram vários autores. Então, você coloca só o primeiro e coloca a expressão et al., que quer dizer que existem mais do que 3 autores para essa obra. Até 3 autores, eu colocaria dessa forma, sobrenome, nome, ponto e vírgula, sobrenome, nome, ponto e vírgula, sobrenome, nome, ponto e vírgula. E colocaria os 3 autores aqui na citação. Nesse caso, como são mais do que 3 autores, poderia ter 20 autores. Né? Seria daí inviável colocar o nome dos 20. Então, eu colocaria o nome só do primeiro autor e a expressão et al. Publicações seriadas, isso é principalmente para revista, muito usado em revista científica, tá? Então, inclui a coleção como um todo, revista, jornal, caderno na íntegra, e a matéria existe em um número, volume ou fascículo de periódico, artigos científicos e revistas, editoriais, materiais jornalísticas, sessões, reportagens. Então, aqui, como que é feita essa citação? E a parte inicial é muito parecido, né? Então, o Agier, que é a Nathalie Agier, daí vem, ó, o inquieto DNA, ponto, 0 hora, Porto Alegre, 8 de março de 2004, a editora Eureka, genérica, páginas 4 e 5. Então, ele muda um pouquinho a ordem dessa forma de quando você vai citar
a publicação seriada, mas o começo é igual. Você começa com o sobrenome e o nome da pessoa, tá? Veja aqui, Crispim Luiz Augusto, né? O Direito Contemporâneo à Era dos Princípios, que é o nome da pesquisa dele. Prima Facie, o nome da revista, que foi qual cidade? João Pessoa, qual volume 2, número 2, qual página? 19 e 28. E essa revista ela é de janeiro a junho de 2003, e aqui é onde ela está disponível. Então veja que ele mantém a ordem, né? E muda alguns itens aqui no meio. Tem aqui, ó, Galvão, Joana, então é Joana Galvão, o nome da autora. A atuação do assistente social em empresas, esse aqui é o nome do artigo dela, que ela publicou aonde? Numa revista chamada Ciência Social. Qual cidade? Cidade de Brasília, volume 32, número 3, qual página? 5461, de setembro a dezembro de 2003. Tem mais alguém querendo entrar de novo aqui. Vamos autorizar a entrada. Agora o João voltou. Admitido o João novamente em nossa aula. Vamos dar Aí, continuidade. valeu. Acontece, João. Perdeu um pedacinho aqui, mas tá gravado. Qualquer coisa, dá uma olhada no próprio slide, você já consegue entender. Fechou, valeu, professor. Obrigado, filho. Então, publicações seriadas, é esse o formato de fazer a referência. E quando é uma legislação, né? Uma legislação não tem um dono. A legislação foi lá feita pelo Congresso, foi lá ratificada pelo presidente. Então, a legislação em si não tem dono, né? Então, quando você vai citar uma legislação, como é que você cita? Então, vamos lá. Compreende a Constituição, emendas constitucionais e os textos legais infraconstitucionais e normas emandadas das entidades públicas e privadas, ato normativo, portaria, resolução, ordem de serviço, instrução normativa, comunicado, aviso, circular, decisão administrativa, entre outros. Então, quando você vai citar uma lei, né, uma norma do governo, ela não tem dono, não tem autor. Né? Ela foi feita pelos congressistas, né? E foi sancionada pelo presidente, ou sancionada pelo governador, ou sancionada pelo prefeito. Então, como é que eu cito? Né? Então, se for uma legislação que ela é emitida pelo governo federal, você vai citar o quê? Desse modo aqui, ó, põe o nome do país, Brasil, ponto. Qual que é a legislação? É o Código Civil, ponto, 46ª edição, Cidade de São Paulo, Saraiva, 1995. Embora ele seja uma lei, ele foi impresso pela Saraiva. Olha só, quando você for citar a Constituição, é normal, né, nosso texto, em algum momento, você citar a Constituição Federal. Então, Brasil, Constituição, 1988, Constituição, República Federativa do Brasil, Cidade de Brasília, Senado Federal, 1988. Então, veja, eu não cito a pessoa, né? Eu cito a instância governamental, nesse caso. E se for um documento do Estado de São Paulo, então lá, São Paulo, entre parênteses, Estado, que poderia ser a cidade, né? O município, Decreto número 2268, de 30 de junho de 1997, regulamenta a Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 97, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e pai do corpo humano para fins de transplante e tratamento, e dá outras providências. Diário Oficial, quem que publicou essa lei? Foi o Diário Oficial. São Paulo, 1º de julho de 1997, seção 1, página 13739. Então, é essa forma que eu faço a citação de leis, né, que não tem nome, não tem autor. Ela é ligada a um órgão governamental, a uma instância governamental, ou município, ou estado, ou governo federal. Estamos terminando, pessoal. O destaque nesse exemplo é que a entrada e a jurisdição, e no caso de jurisprudência, deve-se colocar
a natureza da decisão ou ementa. Aqui em cima apareceu uma palavra, né, infraconstitucional. Ora, pois, se a Constituição ela é em máxima, infraconstitucional é tudo que está abaixo da Constituição, as outras leis que estão abaixo da Constituição. Uma das perguntas que os novos pesquisadores muitas vezes fazem é: onde encontrar essas informações? Dependendo da fonte, você encontrará a chamada ficha catalográfica, com todas as informações necessárias no próprio documento. Então, sabe quando você abre o livro e tem aquele quadradinho logo nas primeiras páginas? Então, essa é a ficha catalográfica, está tudo mastigadinho lá para você já. Quando a publicação não apresentar essas informações tão explicitamente, o pesquisador fará uso da norma para identificar os elementos essenciais, a fim de referenciá-los corretamente. O livro não tem ficha catalográfica. Vocês vão pegar uns desses aí por meio da pesquisa de vocês. Vai acontecer que não tenha ficha catalográfica. Daí você vai ter que montar essa ficha, né? Que já é a própria referência. Vai ter que olhar lá no final do livro quantas páginas tem o livro, né? Vai ter que olhar o nome do autor certinho na capa, escrever na referência primeiro o sobrenome. Daí é uma atenção de vocês. Mas quando tem a ficha catalográfica de fato, é bem mais fácil. Aqui um exemplo, né? De uma citação, como o título da obra, então? Introdução às Ciências Sociais, Roteiros e Estudos. Esse é o título da obra. Quem que é o autor que está na capa lá? Um tal de Januário Megali. Qual que é a edição? Segunda edição. Quando foi publicado? Com qual cidade, né? Cidade de São Paulo. Quem que é a editora? Editora Atlas. O ano da publicação? 1989. Então, como deve ficar a referência de acordo com essa norma? Sobrenome primeiro, maiúsculo, né? Então, Megali, vírgula, Januário, ponto. Nome da obra em destaque, negrito, Introdução às Ciências Sociais, 2 pontos. O subtítulo da obra, que vem depois do 2 pontos, nesse caso fica sem tal negrito, tá? Roteiro de estudos, ponto. Vou informar a edição, segunda edição. A cidade que for publicado, São Paulo. A editora, Atlas, e o ano da publicação, 1989. Então, esse aqui é um exemplo de uma citação de uma obra. Veja que, olhando desse jeitão assim, né, onde aqui na parte de cima já está separado autor, edição, local de publicação, ele é fácil. É uma ordem só, né, uma organização, mas é fácil de se fazer. Ficha catalográfica, conforme foi citado, é uma ficha que contém os dados bibliográficos necessários para identificar uma obra, autor, título do documento, local de publicação, editor, ano de publicação, incluindo ainda informação sobre o conteúdo da obra, através de um catálogo numérico que representa seu conteúdo, conforme a classificação decimal universal, que é o CDU. Isso aqui é ligado para quando se vai, né, organizar o livro da biblioteca, por exemplo. No texto anterior, você encontra formas adequadas para inserir citações no documento. As situações e referências têm profunda articulação no trabalho, visto que, para referenciar, é preciso que o documento esteja citado. E quando se cita algum texto, esse deve ser mencionado na listagem das referências. Eu já falei isso, o texto já falou isso, e o texto está repetindo isso, e eu estou repetindo isso para vocês. Nunca coloquem uma citação que você não vai colocar referência no final, tá? Vocês vão perder muito ponto nisso. Ou, se vocês colocarem uma referência no final e não tiver a citação no corpo do texto, vocês também vão perder muito ponto com relação a isso. Lembre-se, existem diferentes formas de citar e de referenciar as obras utilizadas na elaboração de um trabalho científico. Nessa sessão, você teve acesso a diversos modelos para melhor auxiliar nessa tarefa. Cabe destacar que, embora as regras, a normatização tem uma função muito importante. Não são mais importantes que o conteúdo da obra. Portanto, a qualidade do conteúdo deve ser tão ou mais perseguida que a qualidade da formatação. Antes de encerrar, eu tenho que ler isso aqui de novo, tá? Então, cabe destacar. Isso aqui é importante, pessoal. Porque, assim, eu percebo que quando o aluno entende que boa parte da nota dele vem da formatação, ele se preocupa mais com a formatação do que com a pesquisa. Então, ele faz uma pesquisa muito ruim, muito superficial, que não serve para nada. E faz uma formatação muito boa, muito bonita. Mas aí,
você vai perder ponto ou pode até vir reprovado de qualquer forma. Porque o mais importante do que como você vai estar apresentando é a qualidade do que você está pesquisando. E como eu disse no começo, um não existe nem sem o outro. Se você não tiver uma boa pesquisa e não tiver uma boa forma de comunicar, um texto bem formatado, você vai perder pontos. Se você tiver um texto bem formatado, mas sua pesquisa foi ruim, você nem vai perder pontos, vai ser reprovado. Você tem que ter uma boa pesquisa, né? Então, ó, cabe destacar que, embora as regras, a normalização tem uma função muito importante, não são mais importantes que o conteúdo da obra. Portanto, a qualidade do conteúdo deve ser tão mais perseguida que a qualidade da formatação. E por fim, aqui, ó, faça você mesmo. Você já constatou que a forma de organização das informações das referências depende da natureza do documento utilizado. Organize as informações a seguir, conforme as instruções da ABNT, siga o modelo anterior. Então tá aí, ó, o título da obra, o título da revista, o local, o autor, o período, a página inicial e final. Tá aí o título da obra. Essa página inicial e final é que, como nesse caso aqui ele é uma revista, e é um artigo, né? Em qual página começa esse artigo dentro da revista, e em qual página termina esse artigo dentro da revista. Então, por isso que tem página inicial e final. Eu vou deixar para vocês treinarem esse daqui, tá? Fica aqui como um exercício para vocês fazerem. Não vou pontuar nesse exercício. Então, quem quiser fazer e depois tirar uma dúvida comigo, não tem problema. Mas esse exercício não vai pontuar. É só mesmo para vocês treinarem. Eu, por curiosidade, fazer um treinamento. Uma próxima aula, na segunda-feira, eu até posso começar a aula mostrando como é que ficou esse exercício aqui, o que seria bem interessante, tá? A aula acaba agora. Ó, terminou aqui o nosso slide. O assunto nosso dessa disciplina, vocês sabem, né? É um assunto muito teórico, que ele acaba sendo cansativo, mas de muita importância. E essa aula de hoje, escutem, tá? Ela é fundamental. Essa aula de hoje é fundamental. A citação bem feita, a referência bem feita, é fundamental para vocês fazerem um TCC bem feito, né, para se formar. Não tem como fugir do TCC, você não se informa sem ele. Então, para que você tenha um bom TCC, você tem que ter uma boa pesquisa e uma boa formatação e, consequentemente, citações corretas e referências corretas. É isso, meus caros, tá? Já são 9h30, a gente pode encerrar a aula de hoje agora. Se tiver alguém que quiser tirar uma dúvida comigo, estou à disposição. E eu estou mantendo o prazo para a semana que vem, lá do projetinho de pesquisa, até o final da segunda-feira da semana que vem. Então, vocês ainda têm a aula da manhã da segunda-feira que vem. Se tiver alguma dúvida, também fico à disposição. É isso, meus caros. Vamos encerrar por hora. Alguém quer comentar algo? Eu não. Beleza. Então é isso, meus caros. Uma boa semana de aula para vocês, tá? Qualquer coisa, vocês podem mandar e-mail, como eu já falei. Eu não respondo tão rápido no e-mail, mas eu respondo, tá bom? Boa semana, boas aulas. Semana que vem a gente conversa de novo. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, professor. Boa semana aí. Obrigado. Beijos. Tchau, professor. Obrigada. Obrigado. Obrigado.